Agora, estamos no ar. Hoje, dia 23 de agosto de 2013. Mais uma vez, pulando a cerca. Pulando a cerca, não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. O apresentador desse programa, que ainda não tem uma apresentação formal, com desenho, é o médico, eu, Daniel Sultoriance, um grande apresentador, aliás, o único apresentador do mundo que já teve AVC ou derrame continua no ar. Pois é. Pulando a cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Pois é, aqui nos canaizinhos comerciais, tem censura, tem corte, aqui não. Não se sabe o que vai acontecer. Aqui não tem canastrão, só tem a pessoa falando o que viveu, o que sofreu, o que fez, o que não fez. É um pequeno programa, uma grande bandeira. É a história, como deve ser contada pelo próprio autor. Bom, hoje, o convidado, o tema é amamentação. E aqui no Pulando a Cerca, pode mamar à vontade a verdade. Aqui pode mamar à vontade a justiça, a verdade, a democracia e a paz. Pode se mamar à vontade. Então, o tema desse programa é aleitamento materno. Aliás, esse planeta precisa muito aleitamento materno e paterno para resolver esses grandes conflitos de injustiça, inverdade, corrupção e egoísmo. Mas esse programa de aleitamento materno se refere ao mês do aleitamento materno. Então, vamos convidar mais uma vez, especialmente, todos são especiais aqui no Pulando a Cerca, o simpaticíssimo, cultíssimo, educadíssimo, estudiosíssimo, saradíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, o doutor Sérgio Arinos, pediatra, que vai pular a cerca. Vem, Sérgio, pula a cerca. Oba, pula devagarzinho. Pula, pode pular. Pula, isso. Pronto. Pulou a cerca. Opa! Legal. Pulei a cerca. Então pulou a cerca. Sérgio, você fez xixi? Fiz. É bom fazer xixi antes do programa. Então, fez xixi, está tudo bem. Então, Sérgio, vamos começar o seguinte. Doutor Sérgio Arinos. Sérgio, qual é a tua idade? Eu, 59 anos. É garoto. Garoto, muito garoto. Eu Não tem muita vida. Eu tenho 95. É garoto. Está começando. Começando. E você nasceu aonde? Nasci em Niterói. Niterói. Sou aqui. E morava onde? E eu morei em muito lugar. Sou casado há 30 anos, já mudei 7 vezes, né? Quer dizer, nasceu aonde? eu nasci em casa. Em casa? Em casa. Onde era a tua casa? Ali
perto, na Rua São Lourenço. São Lourenço. Quem conhece Niterói, perto da Ó, primeira Niterói. igreja de Niterói, perto do Morro São Lourenço. Aquela no alto. Isso. Ó, Niterói, Rio de Janeiro, do Brasil, hein? O programa vai na internet, o cara na China está vendo. Então, Célio, como é que foi a tua infância no Morro de São Lourenço, Niterói? Ainda bem, eu vivia ali na base, na rua indígena. Foi uma infância tranquila, eu acho que a gente tinha mais tranquilidade naquela época, né? Hoje a vida está muito mais agressiva, né? Hoje eu tenho um neto, tá com 2 anos, que eu tenho muita preocupação de como vai ser a vida dele daqui para frente. Então você brincava na rua, Brincava, pipa, futebol só joguei uma vez, que eu... ruim de bola. Ruim de bola. Eu fiz gol contra e meu irmão me tirou do time, nunca mais eu quis Nunca fazer, nunca mais quis jogar futebol. Fez o gol, achou que era mais fácil fazer o gol lá do que o aqui. Com certeza. Que legal. Desisti do futebol. E qual é o esporte, então? Não, esporte não. Eu gosto muito de filme, teatro. Então, e a tua família, ela é grande aqui? A minha família não, é pequena. São minha mãe, meu irmão, 2 sobrinhos, umas 10, 12 pessoas, pequenas. E o resto da família? Da minha esposa a família é grande, mas assim, meu núcleo familiar é muito pequeno. E você tem a prima? Tinha, mas a família do meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Né? A família do meu pai, a gente se dividiu, se separou e eu considero minha família essa coisa da proximidade. E tinha colega tinha, lá na rua? Bastante gente. Você brincava de médico? Não, interessante. Eu fui ser médico... Não, nem criança. Não. Brincando de médico é legal com a prima. Não, isso não. Eu brinco até hoje. Você está me deixando... Eu brinco até hoje. Que bom, é bom, mas eu não. É bom brincar de médico, né? Muito bom. Mas ele ficou vermelho. A tua... tá vendo? Vai ver. Aqui, tem uma monitor O que aqui. tem de brincar de médico? Não, tudo tranquilo. Legal. Tudo tranquilo. E como é que foi a tua adolescência? A adolescência foi tranquilo. Eu era um cara mais de ficar em casa, mais meio de leitura, meio de ver filme mesmo. Sempre fui apaixonado por filme. Naquela época a gente tinha televisão em casa, né? Então era coisa de filme, TV, ia cinema, essa coisa. Niterói, naquele tempo, tinha 20 cinemas. A cultura Niterói está sofrendo muito, eu acho. É verdade. O cinema está acabando aqui. E como é que você descobriu a medicina ou a medicina descobriu você? A medicina me descobriu, né? Porque eu fui fazendo, né? Na minha época ainda existia o ginásio científico, e aí o científico se dividia em área técnica e a área biológica. Não gostava muito de matemática, fui para a área das ciências biológicas e aí acabei fazendo medicina. Foi uma coisa natural, assim, não tem nenhum parente que pudesse justificar assim, uma história familiar não, você é médico, porque meu tio, alguém é médico. Você via muito filme da televisão e tal, e o cinema colocava a figura do médico acima. Pode até ser, mas foi uma coisa natural, nada assim de preocupar. Assim, me preocupar com o que você, como vai acontecer. E como é que foi a escolha dentro da medicina da pediatria? Da pediatria? Ué, você começou... Sim, né, comecei logo como acadêmico, trabalhando como pediatra, né, no município de São Gonçalo, né, no pronto-socorro infantil, e ali eu me apaixonei por esse trabalhar com criança, né, atender criança. E qual foi, por que essa paixão? Fala da paixão. Por que essa paixão? Eu acho que trabalhar é uma coisa que me coloca
que eu sempre pensei assim, o adulto, às vezes, por vezes, ele mente, né? E a criança, você precisa estar entendendo, realmente escutando a mãe, e na hora da ansiedade, a mãe pode até exagerar, mas não vai omitir, e aí te permite escolher história, acho, de uma forma melhor também. E o exame físico, né, que é a coisa mais importante, não tem como ser montado, escamoteado, mentido, e aí você consegue perceber melhor na criança, né? A angústia materna por conta da necessidade de estar resolvendo o problema de saúde do filho, e o exame físico, acho que isso foi o que me ajudaram a entrar para a pediatria mesmo. Ô Sérgio, então eu vou colher um pouco da tua história também. Vamos lá. Qual foi o momento mais dramático da tua vida? Mais dramático? Olha, você falou que a mãe acaba... Mais dramático foi no meu internato, no Antônio Pedro, ver uma criança morrer por ascaridíase, né? Verminose. Ela chegou na emergência do Antônio Pedro, eliminando ascaris por tudo quanto é o orifício, foi enfiada uma sonda nasogástrica, e veio o vermezinho, né, pela sonda nasogástrica. É muito complicado. Ela morreu por uma coisa que não precisava ter morrido, né? Uma verminose, um tratamento que é simples, né? Isso mexeu o quê com você? Acho que mexeu bastante, porque você me conhece, eu trabalhei em consultório particular 6 meses só. E aí aconteceu o seguinte, das pessoas dizerem que não podiam pagar e eu não cobrava. Eu acabei pagando para poder atender as pessoas, né? E aí eu me dediquei só ao serviço público, só ao trabalho para atender essa população mesmo que precisa, né? Eu acho que foi isso que me construiu partir só para trabalhar no serviço público. Então, a partir de uma morte terrível de uma criança... Sim, uma morte evitável, totalmente evitável. Você construiu a tua vida. Sim. Sempre a partir da morte, que terrível, tem o outro lado da cerca, a vida. Sim, com certeza. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente consegue ver o outro lado. E o outro lado é sempre melhor. Pular a cerca é sim, com certeza. A gente vê. E qual foi o momento mais alegre da tua vida? Você vai dizer, aqui da televisão, exceto isso. Não, o momento mais alegre da minha vida, e aí até puxa para o tema, né, para a coisa do aleitamento materno, foi quando uma adolescente entrou num consultório e chegou me dizendo, doutor, eu não vou dar de mamar para o meu filho. Não quero que o senhor passe leite. E aí eu cheguei para ela e falei, a gente pode conversar? Pode. Eu conversei com essa adolescente 2 horas. 2 horas foi a consulta. Ela virou doadora de leite materno. Então, isso para mim, aí, por conta da minha também paixão no aleitamento materno, isso para mim foi o meu grande momento, Então, vamos falar sobre o aleitamento materno e por que essa paixão pelo aleitamento materno? Primeiro, por alguns profissionais que eu conheço, e aqui eu faço uma homenagem a uma médica amiga minha, a Conceição Salomão, que é uma pessoa excepcional e que me trabalhou nessa construção da paixão pelo aleitamento materno, né? Mas quando você estava falando aqui sobre o programa, eu estava pensando, Sérgio, por que você partiu para o aleitamento materno? E aí eu me lembro, na minha época de construção de médico na Universidade Federal Fluminense, na época de interno, na época de residente, existe uma empresa de produtos derivados do leite muito forte no Brasil. Qual o nome?
Pode falar. É a Nestlé, né, que a gente... Uma multinacional terrível. Terrível, e que a gente, meu primeiro filho nasceu, eu estava na residência, e a gente recebia todo mês 24 latas de leite em caixinha fechada, mandado pela empresa. É uma massificação da industrialização, da indústria do leite, né? E que levava ao médico que estava sendo formado, né? Eu na residência, aquela ideia de, poxa, é o leite mesmo que funciona. E durante o curso de medicina eu tive uma aula de aleitamento materno, né? Hoje eu faço multiplicação, eu sou multiplicador em aleitamento materno, existe toda uma estrutura que o Estado do Rio de Janeiro tem para fazer essa multiplicação, que são 30 horas de capacitação. Eu tive 1 hora em aleitamento materno na minha formação, né? Ou menos, 45 minutos. Eu nem tive isso na faculdade. Então, a paixão, acho que a paixão passou por aí, porque pela massificação de uma indústria que, tudo bem, eu acho que existem produtos que eles fazem realmente, por vezes, necessários, mas nos 6 primeiros meses é o leite materno necessário, né? E você tem uma massificação de outros leites. Você está dizendo, aqui não tem pauta, não tem censura, nem roteiro. Você está colocando que a Nestlé, uma multinacional que nasceu na Suíça, olha só, quer sempre e fez o aleitamento da alienação. Sim, acho que a gente pode falar isso, a alienação do aleitamento materno, mas graças a esse trabalho, graças a Deus, esse trabalho no Estado, que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro principalmente, o Brasil trabalha isso também, o Estado do Rio de Janeiro de uma forma mais massificada, através das unidades básicas amigas da amamentação, conseguiu estar dando troco para a gente nos cursos chamar ela de Nascre, para não poder nem falar o nome da Nestlé nos cursos de capacitação, a gente brinca de Nascre. Não, mas é uma forma da gente estar fazendo um protesto até de não falar o nome dela, entendeu? Olha só, então o amigo da amamentação acabou sendo uma entidade. Hoje existe no Estado uma capacitação para profissionais de saúde que trabalha com a amamentação e transforma. Se a unidade toda passar por treinamento e tudo, em amiga da amamentação, que é um título estadual. Pois é, eu acho que isso aconteceu por pressão de alguns técnicos, sim. Entre os quais você? Eu já estava acontecendo isso e eu, assim, me apaixonei por essa estratégia e aderi a isso, entendeu? Já estava acontecendo. Se não fosse essa pressão desse profissional, não existiria isso? Não. O Estado iria ficar omisso? Não. O Estado é cúmplice na gestão. Mas existe uma batalha grande dos profissionais, claro, muito grande, exatamente. muito grande. Eu acho que, e não existe, existe sim interesse financeiro e tudo, mas eu acho que a luta que a gente está desenvolvendo, e aí tem também uma bióloga, que é a Maria Inês, que construiu essa estrutura, hoje ela é professora da UF, de Saúde da Comunidade, e que ela construiu essa estratégia. Eu acho que se não fosse por esses profissionais, o aleitamento materno estaria muito abaixo do ideal. Igual muitos profissionais de saúde que não querem a privatização da saúde. Sim. É uma guerra difícil, cada vez mais a privatização está saindo e vai dar mais espaço, por exemplo, a Nestlé. Ou Nestlés, ou similares. Ou similares, isso aí. Bom, vamos passar para outro. O aleitamento materno. Fala, Sérgio. Bem. Olha só, o programa não tem pauta, não tem censura. Então e o português caro.
Português claro. Passar por um pouquinho de história, né, que se a gente vê a pintura do Meirelles lá da primeira missa, existe uma índia amamentando, né? A gente vê algumas pinturas do Debré, mulheres negras amamentando, né? O pessoal da Europa, lá de Portugal, veio para o Brasil, queria instituir o trabalho a ideia de salóias, que seriam as amas de leite, e em cima das índias não conseguiram, e acabou isso pesando também em cima da população negra que veio escravizada, né? E aí se construiu as amas de leite. Passa algum tempo, vamos ver o movimento higienista retornando à coisa do aleitamento materno como biológico, e que não teve sucesso por vezes, que existia a coisa do não produzir leite, e aí se criou o mito do leite fraco, né? A ciência não conseguia explicar o insucesso do aleitamento materno, e aí justificava isso com leite fraco, que não é verdadeira essa colocação, né? Não existe leite fraco. O leite é próprio para cada momento do bebê naquela fase de vida. Se o neném nasce prematuro, o leite que aquela mulher produz é apropriado para ele que nasceu prematuro. Se ele nasce dentro do tempo de gestação normal, vai ser próprio para aquela criança, né? Para o filho dela, né? E aí se perde o movimento higienista à idade, existem mulheres que chegam no consultório na época do higienismo e falavam assim, o médico falava, você tem que amamentar, e a mulher não conseguia fazer isso, por vezes ela não queria, né? É um direito dela, querer ou não querer amamentar, né? Poder ou não poder, ter dúvidas, e o profissional de saúde da época, do movimento higienista, não sabia como explicar e ficava no poder dele de médico, de não passar essa informação, e a mulher não construía isso, né? Essa coisa do biológico, né? Existe a mama com suas estruturas todas, existe o biológico, mas atrás desse biológico tem uma mulher, né? Que mulher é construída, como ela foi construída desde a infância dela, durante a gestação, né? Vamos voltar um pouquinho, infância, adolescência, gestação, qual foi essa construção dela de mulher, né? Eu engravido, eu tenho meu imaginário de filho, a criança nasce, eu tenho um bebê real, e aí? Como que é essa passagem do bebê, que eu imagino, talvez uma criança loura, de olho azul, forte, e nasce uma criança morena, de olho castanho, um pouquinho magrinho. Que construções essa mulher passa, né? Todo o ambiente familiar, ambiente social dela, a cultura dela, a religião dela, qual a influência dela. Existe isso tudo dentro do aleitamento materno. Não é só a mama e a criança sugando. É toda uma construção, né, de ser, né? É o ser biológico, o ser social, né? Eu tenho que estar entendendo essa situação, não encarar, não ser uma coisa impositiva, tá? E aí você constrói essa mãe, né? Aí a mãe biológica, eu tenho a maternidade, mas eu tenho que construir o sentimento, eu tenho a maternalidade, a maternagem desta mulher que o serviço de saúde precisa fazer. Entendeu? Ela precisa acolher essa mulher que está grávida, ou que já teve o filho, que está alimentando o seu filho, sua cria, né? Eu preciso acolher, entender e estar trabalhando isso para ter o sucesso no aleitamento. Desculpe, acho que eu voei, não sei se viajei muito, vou, mas uma construção aí que você tem que fazer, né? A coisa do só do biológico não pode ser, eu não posso dizer para a mãe, como profissional de saúde, que ela tem que amamentar, né? Eu tenho que estar construindo nela a vontade, o desejo, o poder, o querer, tudo isso eu tenho que estar construindo junto com ela. Eu não tenho que impor a minha vontade, lógico, eu como pediatra gostaria que ela amamentasse, mas eu tenho que entender se ela não quiser, né? Existem algumas situações que ela também não pode. César, eu acho que as palavras mais pesadas que existem em todo o universo é o tem que. Isso. Tem que. Tem que é autoritário,
corrupto. Não é isso? Com certeza. Acho que você Esboço. Acho que você tem que construir sempre com a pessoa, né? E aí eu volto um pouquinho para a medicina, saindo do aleitamento. Eu acho que essa relação médico-paciente tem que ser, é necessário, desculpa, eu falei tem que, né? Você falou que é uma coisa impositiva, mas é necessário que seja desta forma, né? Dialogado, e não aquela coisa do poder da ciência, eu tenho o poder da ciência, conhecimento, você é o paciente ou uma doença que está do meu lado. Essa relação não é um poder ditatorial. Não, acho que não pode ser. Isso que a medicina ainda não aprendeu, o poder ditatorial. Eu que mando, eu que faço, eu que exijo. Você me acorde, você me respeita. Eu sou um simples, como é que fala? Uma pessoa que não sabe nada, o médico sabe tudo. Eu acho que as nossas vivências e experiências, eu posso ter o conhecimento, mas você tem uma vivência e você tem uma experiência, né? Eu tenho a minha vivência e a minha experiência. Eu acho que nesse diálogo de profissional de saúde com a pessoa que procura esse profissional de saúde, que tem que ser modificado hoje. Eu acho que precisa. Pois quando a pessoa vai no médico, fica em silêncio e pensa assim, eu sou o leigo. Que coisa é essa? Eu sei também alguma coisa, eu estou sofrendo. Então, tem que sempre haver esse diálogo. Eu tenho um exemplo de uma amiga minha que levou a mãe a uma geriatra, e a geriatra, a senhora vai comer tudo direitinho, está fazendo xixizinho direitinho. Igual uma criancinha. Transformou aquele idoso, que tem toda uma vivência e tem toda uma experiência de vida, em um débil mental. Né? Eu acho que não é por aí. Em toda relação médico-paciente, eu acho que tem que ter essa ideia. Eu acho que o médico tem o conhecimento científico, eu não vou tirar isso dele, mas eu tenho que entender que tem uma pessoa do outro lado que tem as suas experiências e vivências. Você e eu, e a maioria, não tiveram essa aula na faculdade de medicina. Não tiveram. Voltando, puxando a sardinha para o aleitamento, existe hoje também um curso que é da OPAS e acontece no estado de Janeiro sobre aconselhamento. É um curso de 40 horas de abordagem do paciente. Né? Então, é uma matéria, é muito rico o aleitamento materno a nível de capacitação de profissionais e de mudança de perfil, mudança de forma de trabalhar. Né? É mudar essa coisa do imperiosa, do profissional de saúde, seu Deus, e ali está na frente alguém que precisa da cura divina desse Deus. Olha só, já que nós estamos falando do aleitamento materno e o aleitamento na alienação, as indústrias multinacionais querem aleitar a cabeça do médico para ele não pensar. E ser uma figura autoritária, ditatorial. Tem uma grande filósofa alemã, recente, que falava o seguinte, o homem que não pensa, ou é impulsivo, ou pensa pouco, tende ao caminho do mal. O homem que pensa e reflete, o caminho é sempre o bem. Então, multinacional que comanda a mídia, o mercado, e a mídia comanda a cabeça, quer que o médico não pense, só receita, autoritariamente. Tem remédio para tudo, fabricado por uma indústria multinacional. E faz esquecer o principal, a relação entre duas pessoas, ou três ou quatro, uma família. Isso é mais do que importante.
entrou no consultório, o que você está sentindo? Outro. Assim, tudo isso não é medicina, é outra coisa, é comércio. Eu sempre falo, não estou generalizando, mas atualmente, no mundo que nós vivemos, o patrono da medicina é São Lucas. Hoje é São Lucas. É isso? Não, eu estou vivendo isso, você está vivendo isso. Aqui, Célio, não tem nenhuma censura. Não é censura. Nós vamos nos alimentar na nossa verdade. É uma visão, não é obrigatório, é uma visão. E, olha só, eu recebi uma pergunta de uma mãe. Como está a situação dos bancos de leite e se tem algum que em funcionamento aqui em Niterói e Rio de Janeiro do Brasil? Banco de leite humano, o Brasil é exportador de tecnologia, né? Instituto Fernandes Figueira foi o primeiro banco de leite humano do país e ele criou tecnologia e exporta para diversos países da América Latina, Europa, alguns países já. Existe, sim, o banco de leite do Fernandes Figueira. Em Niterói existe o banco de leite no Hospital Universitário Antônio Pedro, né? Esse leite, quando é coletado, ele tem uma avaliação biológica, passa por sorologias de diversas doenças, caso tenha alguma doença, esse leite é desprezado. É o leite que é pasteurizado, a pasteurização destrói diversos patógenos, né, do leite humano. É uma coisa interessante, destrói o vírus HIV, né? Mas a mulher, se você não tem como receber, se você vai estar fazendo a mulher, que é portadora do HIV, produzir o leite, vai acabar ela no desejo de amamentar, tendo a possibilidade de amamentar o filho, aí vai estar infectando o filho, né? Se reconhece isso, não se recomenda mais a coleta de leite dessa mulher. Mas o Antônio Pedro, mas esse leite é utilizado principalmente por conta do número, eu não sei se, eu não tenho esse dado formal, mas não há um número grande de doadoras que possa ser oferecido para a mulher que tem dificuldade de aleitar em casa, e aí está pegando esse leite do Antônio Pedro. Esse leite é basicamente utilizado para UTIs neonatais, para estar oferecendo para o bebê que está internado ali na UTI neonatal. Então... Existe, qualidade muito boa, qualidade ouro, o que criou essa estrutura, então, é exportador de tecnologia do Brasil. Então, quem quiser doar o seu leite materno... Existe aqui em Niterói também, na maternidade municipal, em Charitas, Alzira Reis, existe uma sala de coleta de leite humano, né? Seria, de repente, fazer o contato lá, quem quiser fazer a doação, ou fazer doação diretamente no Antônio Pedro. Então, olha só, dê uma doação para a humanidade, dando o seu leite materno. Certo. É uma grande doação à humanidade. Você está dando o mundo. Com certeza. Eu acho que é doar vida mesmo, né? Isso tem pouca divulgação. Tem, eu acho que deveria ser mais divulgado. O Ministério da Saúde tinha uma estratégia que era 1º de outubro, Dia Nacional do Banco de Leite, e passou, parece, esse ano para o mês de maio, não sei a data correta, que mudou esse ano, mas agora é o mês de maio que tem um dia específico de campanha de doação de leite humano. Celso, vamos falar do aleitamento e da mãe. Como é que você coloca a criança nasceu? Quais são os cuidados, quais são as coisas que deve fazer? Vamos lá. Estou falando porque a mãe
tem o primeiro filho, é uma coisa nova. Sim, com certeza. Existe uma estratégia também de estar colocando para essa criança ser amamentada na primeira hora de vida, né? Então, o ideal seria tentar levar essa criança para amamentar na primeira hora de vida. Existe o problema das cesáreas, das sedações e tudo, e aí é um dos problemas do aleitamento materno, o alto índice de cesárea, que ceda a mulher, e a mulher fica não com muita facilidade de disposição para estar aleitando. Você falou alto nível de cesárea. Cesárea, existe. Por que esse alto nível? Vamos voltar ao São Lucas. São Lucas, vamos lá. E aí o bebê tem que ser colocado ao colo da mãe, né? Vamos dizer, a mãe parto normal, está conseguindo aumentar. Ela vai colocar seu colo, tem que colocar ele de frente para ela, né? Essa criança tem virada de frente. Antigamente se discutia, se falava barriga com barriga, né? Mas eu posso ter uma posição de colocar a cabeça do bebê aqui e o corpo para trás. Eu não vou estar com barriga para barriga, mas um está de frente para o outro, né? As posições são diversas, mas vamos lá. Na posição tradicional, de frente para o bebê, o neném é apoiado, né, de uma forma que ele sinta segurança, né? Eu converso sempre com as mães, apoiar o bumbum, como que você vai, se você tentar sentar numa cadeira de um pé, você não consegue se equilibrar para comer, né? Então, você tem que dar um apoio para essa criança, para ele ter a sensação de segurança, tá? A boca do neném no mesmo nível, não adianta eu ficar assim voltado, que eu vou estar, a mulher vai estar numa posição desconfortável, né? Essa é muito ruim, eu vou ficar todo torto, eu tenho que ficar numa posição confortável para ser prazeroso esse ato. Imagina eu estar amamentando um corte de epísio com dor, ou com uma corte cesárea, vai ser doloroso aquilo. Aquilo, para mim, dor produz adrenalina diminui a produção de leite por seus mecanismos todos fisiológicos aí. Tem que ser confortável para essa mulher, mesmo nível, tá? Boca do neném com o nível da mama, né? Não é o neném puxando ou o neném como se estivesse sendo empurrado para aquela mama para colocar. A boca da criança bem aberta, né? Uma outra situação é o lábio inferior e superior bem abertos, como se fosse uma boca de peixe, né? Quem lembra a boca de peixe, ela é bem aberta assim. Eu não sei fazer, mas é aquela boca de peixe em que ela vai abocanhar a maior parte possível do mamilo, da área escura da mama, né? Não só o bico do mamilo, mas toda a areola, né? Então, você tem que ter uma posição adequada. Os insucessos e as fissuras são, em grande parte das vezes, por uma posição não própria para estar sendo amamentado, e nem uma pega, né, que é a abocanhadura do bebê ali, e que a gente tem que também ter o cuidado de conversar com a mãe, de não falar palavras que ela tenha a sensação de estar fazendo errado e isso se tornar uma coisa negativa. É uma coisa muito delicada que você tem que construir na relação. Se você falar, a senhora está fazendo errado porque a posição está assim, isso você vai estar dizendo para ela, você não sabe amamentar seu filho. Você é uma incompetente. Você é uma incompetente. Não é desta forma. Eu tenho que trabalhar de uma forma de um diálogo aberto, com perguntas abertas, com uma fala aberta, e que ela entenda que eu esteja compreendendo o que ela sente. Né? Eu trabalhei e o que ela tem de dificuldade. Eu trabalhei na maternidade Alzira Reis. O meu trabalho era saudar as crianças que nasciam. Toda criança tem uma saudação para a própria criança e para a própria mãe. Antes de mamar ou sugar, tem que saudar. Que uma saudação, você nasceu ao mundo, parabéns, mãe. Aí começa a levantar. Acho que é valorizar a vida, valorizar a pessoa, valorizar, entender a cultura daquela pessoa e construir
tentar não impondo uma mudança de cultura, mas tentando mostrar que elas, por vezes, de uma forma diferente, sem dizer que aquela cultura dela é errada, mas de uma outra forma talvez se consiga, de uma forma com mais sucesso, alguma coisa desse Sérgio, tipo. o nosso papel do médico é também a doença. Mas o nosso papel do médico, principalmente, é a saúde. Sim. Não é só tratar a doença. Com certeza. Eu acho que principalmente saúde. Exatamente. Se a gente trabalhasse prevenção, e aí é também uma paixão do aleitamento materno, é que ele vai, como você falou no começo do programa, mudar esta cultura de violência para a cultura de paz, né? Porque se você acolhe teu filho, você constrói uma afetividade, um vínculo grande com teu filho, né, a possibilidade é muito maior desta criança ter um comportamento muito mais de paz, de proximidade. Isso se faz desde o começo da vida. Sim, eu acho que é construir isso aí. Então, o nosso papel, eu viso, então, postos de saúde. Olha que posto de saúde é posto de doença. Posto de centro de doença. Não tem saúde nenhuma, é só tratamento da doença. E a própria saúde? Esqueceu? O Zé. Ué, estou errado? Não. A emergência, o hospital, é uma instituição que cuida da doença. Cuida, não faz, cuida. E a saúde é a visão ao contrário que a faculdade dá. Nós fomos na faculdade de medicina para tratar de doença, mas só isso. Aí acontece o seguinte, você com a morte, o tratamento da doença, com a morte de uma criança, você percebeu a importância da vida que você falou que foi o momento mais trágico da tua vida. Você percebeu que todo o tratamento para curar a doença não é tão, a saúde é muito mais. Essa criança não morreria se tivesse um remedinho, tomado um remedinho uma hoje prevenção, que custa R$2. Uma prevenção. Sim, exatamente. Com certeza. Se ela tivesse visto talvez, ou, às vezes até a mãe, pela dificuldade de acesso ao serviço de saúde, continuou com ela em casa, foi ficando. E uma medicação de R$2 hoje, né, que não mudou muito o custo, poderia ter acontecido. Tudo isso é necessário, muito mais do que o remédio formal, é divulgação. Sim. Escola, educação e divulgação. E prevenção. Aí, no final, prevenção. Exatamente isso. Eu acho que esse programa do aleitamento materno foi um ótimo programa. Parabéns, Sérgio. Obrigado. Obrigado pelo convite. Você achava legal? Agradeço a todos. O Zé, filma, pessoal. Foi legal? Foi legal ou não foi? Isso. O Zélcio, olha, nosso câmera. Serginho, foi legal? Jorge. O Zélcio, achou legal? Jorge, legal? Muito legal. Então, vamos voltar aqui. Olha só, Sérgio, vamos terminar esse programa cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com você. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando amamentação com vocês. Com vocês, valeu. Valeu. Obrigado.